你们可以称呼我愚者。 Yo, Geeks, tudo em cima? Bora lá para mais 5 capítulos de Lord of Mysteries. E a gente tem mais esse vídeo e outro vídeo para a gente já chegar com tudo na nossa live, que vai rolar sabadão. Eu sei que muita gente trabalha dia de sábado, eu sei, mas a live ela fica por aí para vocês poderem acompanhar e assistir tudo de uma vez. Vai poder lavar a louça, fazer tudo mais ali, continuar ajudando cada vez mais o canal do Geek Brasil. Seguimos aqui com as nossas metas. Como eu sempre falo para vocês, nós ainda temos um lugar na mesa no Clube do Tarô disponível para você vir comigo para essa live, e ao mesmo tempo nós ainda temos os nossos associados. Então chega junto, e só lembrando que a gente tem valores aqui para a gente voltar logo com tudo já no volume 2 também. E é claro que a gente chega com a nossa marca de 200 mil inscritos este ano. Então, se você é fã de Lord of Mysteries, se inscreva, porque 2026 tem muito conteúdo de Lord of Mysteries para chegar aqui no canal. Então, bora lá pra gente ler aqui mais 5 capítulos dessa obra maravilhosa. Vamos lá, Lord of Mysteries capítulo 191, motivo desconhecido, né? O Quilangos acabou conseguindo escapar no capítulo passado. Quilangos perdeu seus perseguidores com a ajuda do vento após cruzar um lago artificial. Ele examinou os arredores com a intenção de criar a ilusão de que havia entrado em uma vala para escapar no rio Tussuck, antes de virar para o centro financeiro de Backlund, Burgo Houston. Esse rio Tussuck é o mesmo rio que a Trissa entrou, né? Que ela acabou se jogando, só que lá em Tingen. Interessante. Naquele momento, seu campo de visão de repente ficou turvo. Viu as cores ao seu redor saturadas na escuridão. As árvores verdes ficaram mais verdes, seus frutos vermelhos ainda mais vermelhos. A escuridão escura da água tornou-se mais escura. Tudo parecia salpicado de tinta pastel. Sob o céu, onde a lua carmesim estava obscurecida, havia muitas figuras indescritíveis e transparentes, bem como diferentes esplendores lustrosos que continham conhecimento misterioso. Quilangos se viu parado enquanto flutuava no ar. Sob seus pés, a água escura subia continuamente em sua direção. Sob a água havia palmas de um branco pálido, estendendo-se para ele. Não é bom. Quilangos percebeu que havia sido emboscado. E o emboscador definitivamente não era fraco. Um esqueleto humanoide gigante, eita, apareceu de repente diante dele. O monstro tinha 4 metros de altura e queimando em suas órbitas havia chamas negras. Os ossos de seu corpo estavam embaçados e ilusórios. Meu Deus! Se o Azik matar o Quilangos vai ser muito louco. O Clean vai ganhar uma moral pra cima do enforcado, pra cima da justiça, que é inacreditável, cara. Quilangos deu a seu inimigo um olhar inexpressível enquanto soltava um sorriso de escárnio. Ao mesmo tempo, a luva em sua mão esquerda liberou uma luz radiante, parecendo ter sido lançada em ouro puro. Quilangos recostou-se e abriu os braços como se estivesse tentando abraçar o sol. Um raio de brilho puro e ardente desceu do céu, envolvendo o esqueleto gigante. O mundo saturado tremeu em resposta e as mãos pálidas sobre a água escura evaporaram uma a uma. Este era o poder Beyonder do sacerdote da luz. Era um poder Beyonder do caminho da sequência do sol. Era o inimigo dos mortos-vivos. O pilar radiante de luz se dissipou e as chamas negras do esqueleto gigante se extinguiram instantaneamente. Em seguida, tornou-se transparente quando se desintegrou no ar. Antes que Quilangos tivesse tempo de usar as habilidades do sacerdote da luz para dissipar o mundo saturado, sua expressão abruptamente ficou rígida. Ele viu outro esqueleto gigante aparecer à sua esquerda. Também tinha 4 metros de altura, seus olhos queimando com uma chama negra idêntico ao monstro de antes. Imediatamente depois disso, o mesmo monstro esquelético apareceu ao redor de Quilangos, um após o outro. 1, 2, 3. Eram mais de 100. Caraca, quase que é muito quebrado. Mais de 100 pares de chamas negras ardentes lançaram seu olhar sobre o alvo ao mesmo tempo. Debaixo dele, a superfície da água escura subiu mais alto, quase entrando em contato com os pés de Quilangos. Mãos pálidas se estenderam para fora, agitando constantemente, como se estivesse agarrando um salva-vidas. Nossa!
Nossa, caramba, vai matar ele afogado, velho. Espalhe-se e persigam-no. Tente encurralá-lo. Destruiu o Catedral Ace Snack. Ou na verdade é Snake, né? Deixa eu ver. Acho que dá certo, né? Snake. Não, então é Snack, porque cobra. Então, cobra. Eu sempre confundo CK com Q. Então, Ace Snack mesmo ali, da forma comum. Deixa eu só ver se é Snack. Só a pronúncia. É Snake. Como é KE, eu sempre confundo CK com KE com a pronúncia, né? Ele conjurou um tufão e levantou o voo, voando na direção de onde Quilangos havia fugido. Duke Negan e o resto não se juntaram às fileiras dos punidores mandatários em consideração a seus status. Em vez disso, ficavam nas janelas ou varandas para observar. Foi também neste momento que os nobres comuns que corriam freneticamente, lentamente se acalmaram. Devido à escuridão e aos gritos ondulantes, não tinham certeza do que exatamente aconteceu. Tudo o que sabiam era que o Duke Negan poderia ter encontrado um assassino. Alger Wilson apertou a mandíbula e saiu correndo da mansão do Duke Negan, seguindo o caminho do jardim municipal até o burgo Houston. Ele não estava disposto a perder essa oportunidade, por menor que fosse a esperança. De repente, ele ouviu uma voz que lhe foi trazida pelo vento. Não há necessidade de continuar a perseguição. Não há necessidade de continuar a perseguição. A voz do cardeal Snake. Alger parou depois de correr alguns passos à frente. Ele se virou para olhar para o céu, intrigado. Ele viu o cardeal Snake, que usava uma túnica preta adornada com muitos símbolos de tempestade, flutuando sobre a floresta e o lago artificial, olhando para baixo. Não acredito. Caramba, o Azik matou o Quilangos. Alger franziu as sobrancelhas e correu para onde o cardeal estava sem considerar o motivo. Ao se aproximar de sua posição, ele usou suas habilidades de marinheiro para obter uma visão mais clara. O feiticeiro de Deus não mostrou expressão, mas sua postura deixou evidente que ele estava falando sério. Seu cabelo branco exposto, que espreitava sobre o seu chapéu preto, balançava com o vento, acentuando seus olhos prateados severos. Alger retraiu o olhar e saiu correndo da floresta. A cena do lago calmo, refletindo no ar carmesim, apareceu de repente em seus olhos. Na superfície da lagoa, uma figura alta flutuava perto da margem. Essa figura tinha uma mandíbula larga única. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo. Seus olhos verdes escuros eram frios, mas vazios. Quilangos. Contra-almirante Furacão Quilangos. Meu Deus, o Azik matou o cara, velho. O bicho é muito quebrado. Caraca. Alger ficou surpreso a princípio, depois sentiu surpresa e alegria. Ele não podia acreditar em seus olhos e até suspeitou que a escuridão estava causando alucinações. Antes que ele pudesse reagir, de repente ele viu o rosto de Quilangos apodrecer rapidamente. Ele escorria um líquido amarelo esverdeado. Sua carne descascava pedaço por pedaço. Bate, bate, bate. Tudo que restou do Quilangos foi uma caveira. Seus dois globos oculares vazios caíram de suas órbitas e rolaram no chão ao lado do lago. Quilangos desmoronou completamente. Suas roupas cobriram sua carne podre e ossos brancos e bloqueavam o brilho cintilante. Em menos de 20 segundos, um dos 7 almirantes piratas Quilangos morreu misteriosamente diante dos olhos de Alger. Caraca! Essa cena chocante ficou profundamente gravada na mente de Alger. Isso fez suspeitar que estava tendo um pesadelo terrível. O que está acontecendo? Quilangos não escapou com sucesso? Por que ele morreu do nada, mas tão misteriosamente aqui? O que ele encontrou para perder a vida em tão pouco tempo? Ele é um sequência 6 abençoado pelo vento, o dono da fome rastejante. Quem fez isso? Qual foi o motivo para matar Quilangos? Caramba, velho. Assim como inúmeras ideias inundaram a mente de Alger, ele ouviu o feiticeiro de Deus, a voz carismática de Ace Snake. Você deu a informação para mais alguém? Existe mais alguém que saiba dessa informação? Alger rapidamente se acalmou. Ele olhou para os restos mortais de Quilangos e deu uma explicação que havia preparado. Eu relatei a informação para você no momento que descobri sobre isso. Ele não pôde deixar de resmungar interiormente. Se não fosse pelo fato de Ace Snake ter saído para passear ao longo do rio Tussuck, me obrigando a gastar tempo procurando por ele, Quilangos poderia nem ter escapado da mansão do Duke Negan. Claro,
Claro, ele não ousou dizer isso na frente de um Beyonder de alta sequência. Ele só podia continuar respeitosa e humildemente. O pessoal que recebeu a informação diretamente até se sacrificou por ela. E ninguém abriu a carta durante a transferência. Posso garantir isso. Mas não posso confirmar se houve vazamento na fonte dessa informação. Já que podemos saber disso, outros também podem ter. Enquanto Alger falava, formulava algumas suposições sobre quem matou o contra-almirante Furacão Quilancos. Até agora ele não pensou sobre o tolo. A pessoa ou organização que carregou Quilancos de assassinar o Duque Negan. Como Quilancos já havia escapado com sucesso e não havia ameaça de vazamento de informações. Não há necessidade de matá-lo. Se fosse eu, faria Quilancos se esconder e tentar outra tentativa de assassinato quando todos tivessem certeza de que ele havia deixado Backlund. Caramba, a minha comparação com o Barba Negra foi pro zaralho, né? Além disso, Quilancos só confia em si mesmo, então ele não contaria seu plano de assassinato a ninguém. O Duque Negan tem organizado reuniões ultimamente em preparação para sua proposta de lei em setembro, então há oportunidades abundantes. Além do próprio Quilancos, não há ninguém que possa prever corretamente quando ele atacaria, a menos que essa pessoa fosse um profeta, mas isso é improvável. Agora ele começou a entender. Outras facções? Não é possível. A senhorita Justiça rezou para que o senhor Tolo retransmitisse a informação no momento em que ela percebesse um problema. Não havia como outra organização receber as informações ao mesmo tempo. Senhor Tolo. Alger ficou chocado ao pensar em uma possibilidade. A pessoa que atacou era o adorador do Senhor Tolo. Eu sabia! O Alger vai ficar realmente assim, maluco. Ele vai entrar em um transe, cara. Ele estava em Backlund e deu uma mãozinha. Quanto mais pensava sobre isso, mais Alger sentiu que esse palpite estava próximo da verdade. Somente os membros e subordinados do clube de tarô poderiam ter recebido as informações a tempo. Só a ajuda do adorador do tolo poderia fazer com que parecesse tão misterioso e sem motivo. Assim como ele estava imerso em seus pensamentos, o cardeal Ace ficou em silêncio por um momento. Ele disse ao resto dos punidores mandatários que estavam se aproximando: Quilancos está morto. Um Beyonder de alta sequência ou alguém que usou um artefato selado de nível semelhante o matou. Mas isso é bastante perigoso e altamente improvável. Após uma análise preliminar, acredito que o Beyonder de alta sequência é do caminho da morte. Talvez um membro do Episcopato Luminoso, mas não alguém que eu conheça. Também existe a possibilidade de ser membro de outra organização secreta. Caminho da morte? Então tem um caminho da morte, então? É mais um caminho que tava faltando, né? Então, porque, ó, primeiro que no começo aqui do capítulo falou uma coisa diferente. Primeiro que falou Beyonder do caminho da sequência do Sol. Só que a gente não tem essa sequência do caminho do Sol. O caminho que nós temos, esse caminho da sequência do Sol é... Peraí, deixa eu ver quem tá pensando aqui. Não, é o narrador que tá comentando. Era o Beyonder do caminho da sequência do Sol. Nós temos o caminho do Bardo. Caminho do Bardo. Tá dando spoiler de que o caminho do Bardo é o caminho do Sol? Ou tá dando spoiler de que o caminho do Bardo pertence ao Sol ardente? Sei, tá dando... Acho que deu muito spoiler aqui. Porque pode ser que o nome verdadeiro do caminho do Bardo seja, na verdade, caminho do Sol. Sei, interessante isso aqui, hein? Tem coisa aqui. E aqui tá falando também sobre o caminho da morte. Se ele é do caminho da morte, então o caminho do colecionador de cadáveres, o nome antigo pode ser o caminho da morte ou existe um caminho da morte? Porque se tiver um caminho da morte, faz sentido, porque a morte, ela já foi ali, ela é uma entidade, mas não se sabe muito sobre ela ainda. A gente tem que atualizar um pouquinho essa lista de informação, porque a morte tem seus próprios descendentes. Talvez um membro do Episcopato Luminoso, mas não alguém que eu conheça. Também existe a possibilidade de ser membro de outra organização secreta. Então realmente é o caminho da morte, não é o caminho ali do colecionador de cadáveres. O motivo não está claro. O Episcopado Luminoso originou-se no continente sul. Diz a lenda que foi formado pela primeira vez por um descendente da morte em uma tentativa de reviver a morte. Eles quase foram erradicados depois que o continente sul foi colonizado, mas eles teimosamente sobreviveram e se espalharam para os países do continente norte. Um Beyonder
de alta sequência? Sim, apenas um Beyonder de alta sequência poderia matar Aquilangos em tão pouco tempo. E é mais uma coincidência, né? Mais uma coincidência ali, porque logo o Sr. Azik, né? O Azik estava ali em Backlund, bem no momento em que o Quilangos entrou ali na cidade também, né? Tipo assim, e ele nem apareceu, cara. Ele mandou os minions dele acabar com o cara. Um sequência 6 foi dizimado pelos minions do mal. Ele deve ser no mínimo sequência 2. Sequência 2, sequência 3 ali, o Azik. Apenas um mero adorador do Sr. Tolo já está em uma sequência tão alta. Isso é um semideus. Alger mais uma vez olhou para a pilha de carne e osso. Sentia-se dissociado de tudo, como se tivesse perdido toda a sua emoção. Ele ficou lá em transe, observando tudo. Se acontecesse de eu trair o Sr. Tolo um dia, de repente ele pensou isso. Imediatamente a cena aterrorizante de Quilangos apodrecendo rapidamente apareceu em sua mente. Alger não pôde deixar de estremecer e baixar a cabeça. Ao mesmo tempo, relaxou. Já que ele não podia escapar ou revidar, só podia escolher ser leal. Ufa, com Quilangos morto, ninguém mais pode me ameaçar com esse segredo. Ele exalou, suas preocupações desaparecendo completamente. Quilangos carregava um segredo dele. Interessante. Na mansão do Duque Negan, Audrey Hall, que estava discutindo o assassinato com sua mãe e os outros nobres, viu seu pai aparecer na porta. Ela encontrou uma desculpa e deixou a sala de descanso para a varanda do salão principal. Pai, há algo errado? Audrey olhou para o Conde Hall com seus olhos verdes. Seus olhos verdes vieram de sua mãe, não de seu pai. O Conde Hall sorriu. Está resolvido, minha filha. Você não precisa mais se preocupar. Você contou a alguém que o Barão Gramir era um impostor? Não. Audrey balançou a cabeça com firmeza. Eu apenas contei para uma existência quase divina. Ela acrescentou em seu coração. Ela pensou por um momento, então se explicou. Depois que eu disse a você, fui ao banheiro e depois onde a mamãe estava. Você pode perguntar a ela. Eu entendo. O Conde Hall assentiu e não disse mais nada antes de mencionar. Quilangos está morto. Quem? Audrey ficou chocada quanto animada. Não faço ideia. Não conseguimos nem descobrir por que o assassino matou Quilangos. É realmente incompreensível. O Conde Hall fez uma pausa. Talvez seja uma pessoa ou uma organização. Uma organização secreta e poderosa. Motivo desconhecido? Uma organização secreta e poderosa? Poderia ser o adorador do Sr. Tolo? Pode ser o nosso clube de tarô. Audrey, de repente, teve uma epifania. No caso, agora o clã tem 2 adoradores, né? O Sr. Azik e ele próprio. Muito bom, caraca, que capítulo bom, velho, que capítulo bom. Vamos lá, capítulo 192, é só pra esquentar pra live de sábado mesmo, né? Caramba, que capítulo fantástico, bora lá. Lord of Mysteries, capítulo 192. Atenção. Audrey analisou muitas coisas ao mesmo tempo enquanto sua mente girava. O Senhor Enforcado disse que Quilangos era um lobo solitário que não confia em ninguém. Só ele saberia do seu próprio plano. Além da minha descoberta inicial sobre ele, não deveria haver mais ninguém que soubesse que ele tentaria o assassinato essa noite. Eu apenas disse ao meu pai e ao Sr. Tolo que suspeitava que Quilangos estava disfarçado de Barão Gramir. Embora haja um telegrama na mansão do Duque Negan e ele tenha sido capaz de enviar informações a tempo de pedir ajuda, não há razão para esconder isso. A perplexidade de papai sugere que o ser poderoso que matou Quilangos não estava dentro de suas expectativas. Combinando tudo que foi dito acima, quase posso ter certeza de que a pessoa que matou Quilangos era o adorador do Sr. Tolo. Além disso, apenas o líder do clube de tarô pode criar uma situação tão estranha com motivos poucos claros. Quilangos era um sequência 6, abençoado pelo vento, e ele tinha a fome rastejante. Para ser capaz de matá-lo rapidamente sem deixar vestígios para trás, só poderia ser um Beyonder de alta sequência conhecido também como semideus, certo? Ou talvez ele tenha usado um artefato selado que possui imenso perigo. Independente da possibilidade, isso mostra que o adorador do Sr. Tolo é extremamente poderoso. O Sr. Tolo faz jus à sua reputação. Independentemente disso, eu certamente forneci pistas. Então o Sr. Enforcado tem que cumprir sua promessa e me passar a glândula pituitária de uma salamandra arco-íris. Essa deve ser a primeira missão do nosso clube de tarô, certo? É o Enforcado do ladinho dela ali, né?
Um dos 7 almirantes piratas Quilangos morreu por nossa causa. Olhando para a filha, que parecia animada, o Conde Hal, que era um homem bonito na juventude, tossiu levemente e advertiu a filha com uma máscara de solenidade. Audrey, sei que você se interessa muito por misticismo e normalmente tolero, mas você não deve se envolver nisso. Você não pode nem perguntar sobre isso. Você será apresentada pela rainha aos eventos da cena social de Backloot até o final deste ano. Como adulta, você deve saber e lembrar claramente que um Beyonder aterrorizante ou uma poderosa organização oculta é equivalente ao perigo. Você entende isso? Sim, pai. Audrey respondeu encantadoramente. Eu só estava um pouco curioso. A curiosidade também não serve. Conde Hal enfatizou. E ele não pôde deixar escapar um sorriso impotente. Ok. Audrey assentiu obedientemente. Eu entendo todo o incidente melhor do que você, de qualquer maneira. Ela fez uma cara boba em sua cabeça. Ai, jovens. O Conde Hal pensou e disse com um sorriso gentil. Independentemente disso, você é a heroína dessa noite, a salvadora do Duque Negan. Metade da razão pela qual Quilangos está morto é parcialmente por sua causa. E é o mesmo com a recompensa. Claro, se não houver ninguém que admita ter matado Quilangos e vier receber a recompensa, a metade restante também será sua. Tomados serão 10.000 libras no total. As recompensas estabelecidas pela República Indes, o Império Fezak e outros países e organizações também podem ser recebidas. Após a conversão, deve haver cerca de 20.000 libras no total. O Duque Negan prometeu que daria a você sua propriedade de férias na Baía de Deze como presente. Inclui uma enorme plantação de seringueiras. Não sei exatamente o lucro anual, mas com certeza não será baixo. Ele gastou 8.000 libras para comprá-lo na época e depois até construiu uma casa e comprou sementes de boa qualidade para plantar. Audrey, que já tinha uma herança de 300.000 libras, era considerada rica. No entanto, uma recompensa de quase 40.000 libras ainda era uma grande receita. Muitas mulheres nobres nem receberiam tal valor como dote. Em um casamento aliado de um nobre e um empresário em agosto, a senhorita Mary Oldbury, filha de um milionário, tinha apenas um dote de 80.000 libras. Eu nunca considerei a recompensa, Audrey murmurou interiormente. De repente, ela pensou em algo. Se recebesse a recompensa e seu nome se espalhasse, o enforcado poderia facilmente descobrir quem era a justiça. Isso não pode acontecer. Como membro do Clube do Tarô, tenho que manter um senso de mistério. Audrey olhou para o pai e reorganizou suas palavras. Pai, estou um pouco preocupado. Por quê? O que aconteceu? Conde Hal perguntou preocupado. Caso se espalhe que descobri que Quilangos estava disfarçado de Barão Gramir, temo que seus subordinados se vinguem de mim. Receio que quem instruiu Quilangos a assassinar o Duque Negan tenha como alvo. Audrey tentou parecer lamentável, fraca e indefesa. Vou contratar alguém para protegê-la, respondeu o Conde Hal. Então ele acenou levemente com a cabeça e disse: realmente não há necessidade de você correr esse risco. Além disso, a pessoa que matou Quilangos pegou a fome rastejante. Claro, para um Beyonder de alta sequência, esse não seria um motivo forte o suficiente para interferir. A Ziquitão pegou a fome rastejante. Sim, vou informar o Duque Negan para manter isso em segredo e dizer a outra pessoa para receber a recompensa em seu nome e compensá-la em privado. Então o Conde Hal sorriu e disse: você realmente é minha filha. Você ganhou 40.000 libras tão facilmente? Isso é mais de 1/10 de sua riqueza atual. As 300.000 libras eram o que ele havia reservado para ela com antecedência. Ele ainda acrescentaria outra parte quando ela se casasse como herança de sua filha. Eu sou tão boa quanto você? Audrey alegremente perguntou em resposta. O Conde Hal balançou a cabeça e riu. Muito melhor do que eu. O lucro do meu primeiro empreendimento comercial foi de apenas 60 libras. Caramba, ele é um bom pai e um bom personagem, cara. Gostei dele. Audrey de repente ficou extremamente emocionada. Claro que ele também é um pouco inocente, né? Porque a descrição que a Audrey deu ali sobre o Quilangos, sobre a nota do perfume e ele tendo familiaridades com Beyonders, eu acho que dava pra ter uma noção aqui sobre ela ser ou ter alguma conexão com o caminho do espectador, né? A satisfação de receber uma recompensa de 40.000 libras, receber o elogio de seu pai, causar a morte de Quilangos, completar uma tarefa extraordinária e a recompensa de uma glândula pituitária de salamandra arco-íris que ela receberia do enforcado ampliou sua felicidade. Eu realmente quero relatar isso ao Sr. Tolo para obter sua garantia. Não, de jeito nenhum. Um ser poderoso e misterioso
matou Quilangos com um motivo desconhecido. Pode haver alguém me observando em segredo, procurando pistas sobre a morte de Quilango. Não consigo mostrar nenhum indício de anormalidade. Para começar, não há nada de anormal em mim, contanto que eu não tente recitar o nome honroso do Sr. Tolo. Se o adorador do Sr. Tolo era realmente o assassino, ele já devia saber o resultado. Ele não precisaria que eu relatasse a ele. Bem, eu preciso dividir a recompensa com o adorador? Não importa que tipo de métodos de pagamento seja usado para transferir 20.000 libras. Com certeza chamaria a atenção. Não posso correr o risco. Além disso, sempre foi o enforcado quem pediu ajuda ao Sr. Tolo. Tecnicamente, ele deveria pagar a recompensa. Sim. Afinal, ele declarou que tinha muitas páginas do diário do Imperador Roseiro. Vou tentar reunir mais páginas do diário para agradecer ao Sr. Tolo por responder às minhas orações. Ele definitivamente não estaria interessado em dinheiro. Ai, mal sabe ela, né? Aldred rapidamente determinou seu próximo curso de ação. Na mansão do Duque Negan, em uma sala de estudo secreta, o Duque gordo e alto estava sentado em uma cadeira de espaldar alto atrás de uma escrivania. Ele estava fumando um charuto enquanto olhava para o feiticeiro de Deus, Ace Snake, o primeiro-ministro Arwen Negan e outros à sua frente. Com base em nosso conhecimento atual, ainda não temos certeza da identidade do Beyonder de alta sequência que matou Quilango. Outro primeiro-ministro, Agezit Negan, havia acabado de passar correndo do lado do rei. O arcebispo Ace assentiu. Determinamos que não era nenhum dos Beyonders de alta sequência com os quais estamos familiarizados ou o episcopato luminoso. Temos motivos suficientes para acreditar que um poderoso e misterioso Beyonder que não conhecemos. Claro, não eliminamos a possibilidade de que a pessoa estivesse usando um perigoso artefato selado. Duque Negan segurou seu charuto e disse: talvez não fosse apenas um Beyonder de alta sequência. Pode haver uma organização oculta por trás dessa pessoa. Uma organização oculta sobre a qual não sabemos o suficiente. Caso contrário, eles não seriam capazes de emboscar os Quilangos. Os Quilangos com tanta precisão. Sim, talvez um dos convidados do baile dessa noite seja um membro deles. Caramba, o Duque Negan pensa rápido. Seu irmão, o primeiro-ministro Agezit, declarou solenemente: independentemente dessa possibilidade, temos que ter cuidado. Temos que descobrir rapidamente a identidade do Beyonder de alta sequência, o propósito de sua presença em Backlund e por que ele matou Quilango. Só meu filho, vocês não vão descobrir nunca. Um Beyonder de alta sequência que eles não conheciam, vagando em Backlund, foi suficiente para chamar a atenção do governo e de 3 grandes igrejas. Embora um Beyonder de sequência 4 ou sequência 3 possa não ser capaz de resistir aos ataques de canhão de seus navios de guerra, não havia necessidade de eles experimentarem um ataque frontal. Eles possuíam muito de um poder misterioso, portanto, eram existências ainda mais perigosas do que navios de guerras blindados. Daí a razão pela qual eles foram chamados de semideus. Feiticeiro de Deus Ace Snake levantou e disse: deixe-me fazer alguns arranjos e entrar em contato com a igreja da deusa da noite eterna, a igreja do deus do vapor e a mente coletiva da maquinaria. Sua majestade permitirá que os militares e as agências de inteligência cooperem, prometeu o primeiro-ministro Agezit. Em um hotel no Burgo Norte de Backlund, Azik sentou-se sob um lampião a gás e olhou para a luva à sua frente. A luva era muito fina, como se fosse feita de pele humana. Parecia que, enquanto estivesse cheia de carne e sangue, se transformaria em uma mão. Azik olhou para ela por um longo tempo. Seu rosto de repente se contorceu em agonia e dor quando ele murmurou: Parece que eu usei ela antes. Eita! Clan não dormiu bem a noite inteira porque não recebeu nenhum relatório da justiça ou do enforcado, nem recebeu nenhuma resposta do Sr. Azik. Ele continuou pensando sobre o resultado do incidente com Quilango. Deve ter sido uma cena em tanto se a senhorita Justiça e o Sr. Enforcado não se atreveram a entrar em contato comigo de forma imprudente. Mas por que o Sr. Azik não respondeu a minha carta? Ele não se envolveu ou houve um acidente? Quilangos o machucou? Clan estendeu a mão e cobriu a boca enquanto bocejava. Ele entrou na carruagem sem trilhos que se dirigia para a rua Zoltland. Extra! Contra-almirante Furacão Quilangos morto em Backlund. Extra! Contra-almirante Furacão Quilangos morto em Backlund. A alma do clã saiu do corpo e voltou, né?
Quando a carruagem estava para partir, Clan de repente ouviu o jornaleiro, que também era uma das invenções do Imperador Roselle. Clan ficou momentaneamente atordoado ao pegar rapidamente uma moeda e comprar o jornal. Muitos passageiros fizeram a mesma escolha. Ele abriu o jornal e leu rapidamente a manchete: Pirata Quilangos morto a tiros pelo guarda-costas do Duque em Beckland. Quilangos morreu? O Sr. Azik fez isso? Clan pensou profundamente e satirizou a si mesmo. Como o chefe nos bastidores, eu realmente tive que descobrir o resultado dos jornais. O último a saber, né? Muito bom. Gostei. Bora lá, capítulo 193. Caramba, o Fish é muito bom na narrativa, né? Lord of Mysteries, capítulo 193, chegando ao fim. Tamo mesmo. O artigo cobrindo o que aconteceu com Quilangos não era longo, e tudo o que dizia era a hora, o local e as pessoas envolvidas e o resultado. Como diz o ditado, quanto mais sucinto o conteúdo, mais grave a situação. Algo que aconteceu em Beckland às 8 ou 9 da noite passada já está sendo relatado na cidade de Tinger esta manhã. O telégrafo é realmente ali muito rápido também, né? A disseminação de informações deste mundo não é muito lenta devido às contribuições excepcionais do Imperador Roselle. Deve ter sido um dos nobres ou ministros que compareceram ao baile que vazou essa informação para algum repórter. Então esse repórter usou o telégrafo para enviar essa notícia sensacional para as empresas de notícias em vários municípios. Os jornais da manhã são geralmente redigidos à noite e impressos depois da meia-noite, antes de serem distribuídos pela manhã. Houve tempo suficiente para fazer alterações e publicar este artigo. Apenas com base nessa notícia, o Notícia da Manhã de Tinger seria capaz de vender mais de 1000 exemplares. E isso é considerado apenas esta cidade. Os pensamentos de Clan tornaram-se cada vez mais distraídos antes de finalmente se acalmarem. Como o contra-almirante Furacão Quilangos está morto, isso significa que, mesmo que o Sr. Azik esteja ferido, não seria muito grave. Se fosse sério, ele definitivamente teria sido capturado pelos punidores mandatários ou pelos guarda-costas Beyonders do Duque Negan, que estavam perseguindo Quilangos. Clan, o Sr. Azik matou ele com minions. Ele nem foi lá, ele nem apareceu lá. E ao enfrentar tal situação, Senhorita Justiça e o Senhor Enforcado definitivamente fariam o possível para denunciá-la a mim. Já que isso não aconteceu, é suficiente para indicar que tudo está sob controle. Sim, se o Sr. Azik não me der uma resposta, ou se a Senhorita Justiça ou o Senhor Enforcado não rezarem para mim até esta noite, vou soprar o apito de cobre mais uma vez para chamar um mensageiro e enviar uma carta de investigação. Relaxando, Clan desviou a atenção do jornal e examinou o vagão público. A maioria das pessoas que podiam pagar um transporte como este sabia ler, e sob a influência do termo extra, muitos compraram a Notícia da Manhã de Tinger. Agora, alguns deles discutiam silenciosamente o incidente. O rei dos piratas e os almirantes aterrorizam as rotas marítimas há muito tempo. Eles recuam quando vêm os navios de guerra de vários países, mas não prestam muita atenção aos navios mercantes. Mesmo que Quilango só tenha sido empossado como um dos 7 almirantes piratas por menos de uma década, ele é o primeiro a ser morto pelo governo. Francamente, estou curioso para saber o que ele estava fazendo em Beckland. Quando o pirata deixa o oceano, a morte é um resultado previsível. Vamos esperar que haja um relatório mais detalhado no futuro. Quem será que... Eu esqueci de comentar sobre isso, mas alguém encomendou a morte do Duque Negan, né? Alguém fez com que o Quilangos se submetesse a essa missão e aceitasse ali para matar o Duque Negan, né? Então a gente tem que pensar nessa questão. Santo Senhor das Tempestades, desejo saber qual dos guardas-costas do Duque Negan matou Quilangos. Sua recompensa foi de 10.000 libras. 10.000 libras? Se eu tivesse 10.000 libras, largaria imediatamente meu emprego e compraria 2 ou 3 viveiros do tamanho médio. Eu investiria em ações de algumas companhias colonizadoras de ferrovias e receberia um dividendo estável todos os anos. Essa é apenas a generosidade deste reino. Intis, Fezak, Feina Potter e algumas organizações marcantes também têm recompensas pelo contra-almirante Furacão Quilangos. Espero que haja um jornal que dê uma lista completa de recompensas. O Clan vai ficar maluco. 10.000 libras! Clan ficou chocado ao ouvir isso. Com o seu já impressionante salário, ele já levaria 20 anos para conseguir juntar tanto dinheiro mesmo sem comer ou beber. Se ao menos
esqueça. Também não há nada que eu possa fazer. Seria impossível para mim reivindicar a recompensa. Ele dobrou o jornal um pouco desanimado e olhou pela janela da carruagem. Nesse ponto, finalmente concluiu que o incidente contra o almirante Furacão Quilangos havia chegado ao fim. Só faltava amarrar as pontas soltas, como o lote do diário de Roselle que o enforcado havia prometido a ele. Backlund, Burgo Stirwood, Forswall e Shoderecha caminhavam pela rua em direção à agência mais próxima do banco de Varvart. Meu dinheiro parece sumir sem que eu perceba. Fors suspirou. Sho sentia o mesmo. Isso mesmo. Felizmente, meu livro, Vila da Montanha, Vento Raivoso, é bastante popular e ainda há royalties sendo enviados para minha conta. Caso contrário, teria que procurar uma clínica ou um hospital e voltar a ser médica. Fors soltou um suspiro, tanto de satisfação quanto de preocupação. Sho ficou em silêncio por um momento antes de perguntar cuidadosamente. A investigação de Quilangos afetará seu status de autora? Afinal, poderíamos estar sob a atenção dos punidores, falcões noturnos e o resto. Não, a única em que eles se concentrariam é você, Fors Hill. Foi você quem mandou alguém fazer um boletim de ocorrência. O mesmo para aquele que enviou a carta e aquele famoso entre os becos e gangues do Burgo Leste. Quanto a mim, Forswall, ainda sou a popular autora de best-sellers. Sho disse atordoada. Então você só tem me acompanhado todo esse tempo. Fors acariciou seu cabelo e riu. Você não acha que essa foi uma experiência interessante? Essa experiência me forneceu a inspiração necessária para o meu trabalho. Meu próximo romance será sobre um assassinato repentino e brutal. Sho fez uma pausa sem saber como continuar a conversa. Tudo o que ela podia fazer era continuar caminhando amargamente, esquecendo-se de fazer uma curva até que Fors a arrastasse de volta. Neste momento, ouviram um grito de jornaleiro. Extra, extra! Contra-almirante Furacão Quilangos morto em Backlund. Hã? O quê? Sho e Fors se entreolharam confusas. Elas só voltaram a si depois que o jornaleiro se repetiu várias vezes. O quê? Quilangos está morto? Fors não podia acreditar no que ela estava ouvindo. Ele está morto? Como ele morreu tão de repente? Sho, que tentava se esconder da investigação desse impiedoso pirata, ficou chocada e atordoada. Isso não tem que seguir um procedimento normal? Primeiro, eles encontram pistas para confirmar o motivo de Quilango. Então, eles se reúnem poderosos Biondes e o emboscam. Matar o pirata era o último passo, mas Quilangos foi morto mesmo que o primeiro passo ainda não estivesse sido concluído. Ele morreu assim. Fors e Sho trocaram olhares como se fossem duas estátuas de mármore. Quase um minuto depois, Sho correu até o jornaleiro e comprou um exemplar do jornal de The Suck. Este foi um dos 3 jornais mais distribuídos no reino de Lowen. Quilangos está realmente morto. Morto pelo guarda-costas do Duque Negan. Deusa, o guarda-costas de Negan é? Sho engasgou, deixando de fora o poderoso Beyonder que ela queria dizer. Fors olhou para sua boa amiga com pena. Pensar que você acreditaria em tudo que os jornais dizem. Tudo bem, talvez alguém tenha percebido o motivo de Quilangos com antecedência. E os punidores mandatários, falcões noturnos, mente coletiva da maquinaria e os militares cooperaram e executaram uma emboscada bem sucedida. Sho parou e exalou. Não precisamos mais nos preocupar com isso. Podemos voltar à nossa vida normal, mas temos que evitar a esfera de influência daquela delegacia de An. Ela olhou para Fors e perguntou um pouco preocupada. Quanto você acha que a senhorita Audrey vai nos pagar agora? Sei que algumas centenas de libras não seriam muito para ela, mas ainda não completamos o que ela nos pediu. Não, pelo menos fizemos Quilangos aparecer por conta própria. A razão pela qual ele correu para agir e cair na emboscada foi definitivamente em parte devido às nossas contribuições. Fors a consolou. Com a generosidade da senhorita Audrey, ela nos dará metade da recompensa, mesmo que não esteja nos dando tudo. Espero que sim. Sho respirou fundo e tinha um olhar de expectativa. Eu me pergunto quem reivindicará essa recompensa de 10 mil libras. Com certeza provoca a inveja dos outros. Se eu tivesse tanto dinheiro, teria me tornado uma sequência 7 ou 6 há muito tempo. Será que a Audrey vai dar todo o dinheiro para ela? Porque se a Audrey passar o dinheiro ali para elas, ela também não pode fazer essa transferência, porque senão essa transferência vai chamar a atenção. Mas será que a Audrey vai fazer com que elas peguem a recompensa para que ela não chame a atenção? Ou ela vai dar os créditos para as duas? Eu acho que é uma possibilidade, porque se ela der o crédito para as duas,
a Audrey tira a atenção dela, porque ela é uma espectadora, e ela acaba colocando as duas como alvo. Mas ao mesmo tempo, pô, são 10 mil libras, né? Então, se eu tivesse tanto dinheiro, teria me tornado uma sequência 7 ou 6 há muito tempo. Mas perdi a oportunidade várias vezes. Force também sentiu um pouco de pena, mas lembrou a amiga. Show, não vamos entrar em contato com a senhorita Audrey por enquanto. Deixe que ela entre em contato conosco por conta própria. Existem muitos detalhes ocultos em torno da morte de Killan. Procurar a senhorita Audrey abruptamente pode nos colocar em uma situação perigosa. Show primeiro acenou com a cabeça antes de dizer surpresa. Como você sabia que eu estava pensando em ir para o Burgo Imperatriz? Adivinhe, Force riu em resposta. As duas se conhecem, né? Depois de uma manhã movimentada, Clem voltou para a companhia de segurança Espinho Negro. Ele relatou a Dan Smith: Capitão, as pessoas ligadas a Lenevos, que estou encarregado de investigar, não tem problema. Elas eram apenas vítimas, não associadas a nenhum incidente de Beyonder. Dan apoiou os dois cotovelos na mesa. Então pare com isso por enquanto. Colocaremos nosso foco nos suspeitos mais prováveis depois que o restante dos membros terminar suas investigações. Não podemos direcionar toda a nossa força de trabalho para este incidente. Temos que nos proteger contra outros incidentes repentinos. Tudo bem. Glenn estava prestes a se levantar e ir almoçar quando de repente ouviu batidas na porta. Por favor, entre. Dan disse em sua voz suave. A maçaneta se moveu e Rosane espiou dele. Capitão, alguém está aqui com uma missão. Uma missão? Isso parece ter como alvo a companhia de segurança Espinho Negro e não o esquadrão Falcões Noturnos. Então, quem erroneamente veio até nós dessa vez? Glenn pensou consigo mesmo. Dan pensou por um momento antes de dizer: podemos ouvir o pedido e rejeitá-lo se for muito problemático. Ele arrumou a camisa e o colete ao sair do escritório. Atravessou a divisória em direção ao sofá da área da recepcionista. Glenn e Rosane seguiram curiosamente atrás. Havia duas mulheres no sofá, ambos usando chapéu preto e vestidos sem nenhuma cor extra. Aí, vai começar já, será? Uma delas era gordinha e tinha pele clara. Seu rosto estava completamente obscurecido pelo véu preto de seu chapéu. Glenn sentiu uma sensação de familiaridade quando a viu, como se já a tivesse visto em algum lugar antes. Assim como estava se lembrando, ele ouviu a mulher mais magra ao lado dela falar: a missão que gostaríamos de confiar a vocês é rastrear e monitorar Madame Sharon e encontrar evidências de seus crimes. Madame Sharon? Glenn de repente teve uma epifania e lembrou de onde vinha a sensação de familiaridade. A mulher calada era a esposa do deputado Maynard, filha do líder do Partido Novo. Ufa! Pensei que era a Megose. Eu falei, meu Deus, vamos ter 7 capítulos de aflição. Ela acha difícil aceitar a morte do marido e não está disposta a aceitar a conclusão que o departamento de polícia chegou. Então ela procurou uma empresa de segurança privada para fazer outra investigação. Mas eu tinha esquecido que ainda tem esse plot dessa mulher ainda. E pensar que ela veio diretamente para nós. Glenn balançou a cabeça e riu para si mesmo, né? Outra coincidência, né? O Will às vezes depois que a gente começa a saber, né? Ele é mais, digamos assim, tem um tato de um elefante. Ele tem o tato de um elefante, né? Pra conseguir disfarçar. Bora lá, capítulo 194. Lord of Mysteries, capítulo 194, Infiltração. Senhora Sharon? Dan obviamente conhecia a viúva do Barão Coy, uma famosa socialite de Tinger. A esposa de Maynard virou a cabeça para lançar um olhar para a senhora Magricela, que veio com ela para a companhia de segurança Espinho Negro, mas ela não falou por si mesma. A mulher Magricela, de vestido preto e chapéu, ponderou suas palavras antes de falar. Sim, Madame Sharon, a esposa do falecido Barão Coy. Ela gaguejou e de repente cuspiu de raiva. Ela é uma vadia. Ao ouvir sua maldição, Clan de repente se lembrou que tinha visto e do comportamento da Madame Sharon, que parecia nervosa na superfície, mas estava calma no fundo. Isso fez acreditar nos rumores sobre ela. Ele sentiu pena do velho barão falecido. Não é como se Madame Sharon não pudesse se casar novamente, mas seu comportamento solto realmente torna o túmulo do velho barão um ninho perfeito para cucos. Cucos é um tipo de pássaro, uma metáfora para rumores. Nunca ouvi falar desse tipo de ditado aqui para rumores. Dan não teve muita mudança em sua expressão facial. Ele se sentou no sofá
sofá em frente e disse com sua voz suave: mas isso não faz dela uma criminosa. Você sabe claramente, e eu também sei claramente. Madame Sharon é muito inteligente, influente em Tinger, perdão. Se fôssemos segui-la e monitorá-la, poderia haver consequências muito sérias para nós. Ela é uma criminosa. A mulher magricela disse com raiva. Ela causou a morte do meu irmão, mas aqueles amantes dela pressionaram o departamento de polícia e os fizeram declarar que seu irmão morreu de bebida em excesso e indulgência contínua no prazer, tananã. E eles são todos criminosos. Clem percebeu que a mulher magricela era a irmã de Maynard, enquanto sentia a pena do velho barão mais uma vez. Isso mesmo. Para tal escândalo, ela definitivamente não mandaria uma criada aqui. É melhor que o pedido seja feito pela família. Ele acenou com a cabeça em esclarecimento. A senhora Maynard deu um tapinha nas costas da mão da mulher esquelética e acrescentou com uma voz profunda, mas fria: ela é uma criminosa. Se você sofrer algum dano por causa disso, eu o compensarei por suas perdas. Esse tom. Ela faz jus à sua identidade de filha do chefe do Partido Novo. Se o departamento de polícia não estivesse muito confiante com o resultado do meu ritual mediúnico, receio que eles teriam se submetido à pressão dela. Clem satirizou internamente. Dan ficou em silêncio por quase 20 segundos antes de dizer: tudo bem, tenho outra pergunta. Por que você parece ter tanta certeza de que encontraremos algo? A mulher magricela assentiu e disse: o comerciante de tabaco, Vic Roy, nos apresentou a essa empresa. Ele disse que vocês são a nata dessa indústria e podem completar missões que outros não são capazes de completar. O comerciante de tabaco Vic Roy, quem é ele? Clem olhou para o capitão subconscientemente e notou que Dan Smith parecia realmente confuso. Eu sou tão bobo, porque eu esperava que o capitão se lembrasse de algo assim. Afinal, nem eu me lembro direito. Ele suspirou. Ah, ele virou vendedor de tabaco? Será que é o cara lá que tava vendedor de tabaco, comerciante de tabaco? Será que é o cara das ervas lá do começo que tava ajudando o Clem a curar um monte de gente? A mulher magricela viu que os dois mercenários de elite pareciam confusos, então ela acrescentou: você salvou o filho sequestrado dele. Ah, tá. Aquele caso de sequestro me levou à descoberta do caderno da família Antígonos. Clem de repente se iluminou. Dan assentiu levemente e disse: eu entendo. Já tava confundido. É o vendedor realmente ele não era tão rico assim, mas ele tinha uma certa grana, né? Ao ver isso, a mulher magricela apresentou sua oferta. Você deve seguir e monitorar essa cadela por 2 semanas. Mesmo que você não encontre nenhuma evidência de seu crime, você deve anotar quem a visitou e quem ela visitou. Pagaremos 50 libras por isso. E se você encontrar evidência de seus crimes, pagaremos outras 200 libras adicionais. É uma grande soma de dinheiro. Quando Clem de repente lembrou que havia gasto apenas 7 libras para contratar o detetive Henry para coletar tantas informações sobre casas com chaminés vermelhas. Ele ficou um pouco envergonhado. Dan pensou por um momento antes de dizer: sem problemas, podemos assinar o contrato agora. Você terá que pagar um depósito de 20 libras adiantado. Capitão, estamos realmente com falta de mão de obra agora. Há um enorme caso sobre Lenevus. Clem não esperava que Dan Smith aceitasse a missão, embora ele próprio estivesse bastante interessado em aceitá-la. A senhora Maynard assentiu levemente e disse: sem problemas, eu acredito em você. Por favor, não me decepcione. Dan sorriu, mas ficou quieto. Ele virou a cabeça e disse a Rosanne: por favor, escreva um contrato. Quando o contrato foi assinado e o depósito foi pago, Dan observou a senhora Maynard e a mulher esquelética deixarem a companhia de segurança Espinho Negro. Ele então olhou de soslaio para Clem e disse: esta missão será sua. Hã? Clem parecia confuso. Dan sorriu e disse: você não queria aprender técnicas de rastreamento e habilidades de monitoramento? Essa é uma grande oportunidade. Acontece também que você terminou sua parte no caso Lenevus. Tudo bem. Clem não rejeitou a tarefa. Assim que ele aceitou, sua mente começou a girar rapidamente. De acordo com as regras, metade da comissão da missão é entregue à senhora Oriana como financiamento adicional para a equipe. O restante seria dividido entre os membros envolvidos. No entanto, parece que eu sou o único a lidar com o caso. Independentemente de a investigação ser bem sucedida, haverá pelo menos 25 libras de renda. Além disso, receberei meu pagamento semanal normal. Se eu realmente pudesse encontrar algumas pistas, poderia até receber 125 libras. O capitão é um homem sábio. Ai, muito bom esses pensamentos do Clem. Dan lançou um olhar furtivo para ele e disse: aprenda as técnicas e habilidades de rastreamento e monitoramento com Leonard e Free pela manhã e coloque seu treinamento de combate em espera esta semana. Sim, acho que você já está bem treinado. Então vou enviar alguém para informar Gawain. Aprender técnicas e habilidades de rastreamento e monitoramento de Leonard e Free? Isso não parece muito confiável. Clem ficou atordoado. Ele podia imaginar Leonard usando apenas um método
que era seu alaúde de Faina Potter, enquanto cantava poesia melodiosa. Então, provavelmente seduziria a Madame Cheryl para a cama para monitorá-la de perto. Quanto a Flynn, ele tinha um ar único. Ele era frio e sombrio. Então, não importa onde ele fosse, chamaria a atenção dos outros. Como essas pessoas poderiam ser bons espiões? Enquanto seus pensamentos se agitavam, Clem respondeu seriamente: tudo bem. Dan assentiu levemente e caminhou em direção à divisória. De repente, ele fez uma pausa, virou-se e hesitou antes de falar. Você se lembra do comerciante de tabaco? Sobre o que foi? Sobre o que foi o sequestro. Então você não se lembrava de nada. Ou não entendia nada. Por que você estava agindo de forma tão séria e confiante? Clem deu uma palmada no... Mano, essa relação dos dois é muito boa, né? Do Clem com o Dan. Ah, caraca, vou sentir falta disso, mano. Com base na orientação de Leonard, Clem não tinha pressa em seguir Madame Cheryl, embora soubesse que ela ficasse na rua Osna, no Burgo Leste. Até que você conheça a rotina do alvo, você não pode segui-lo de forma imprudente. Além disso, o monitoramento sozinho torna difícil anotar tudo, a menos que você não coma, beba, durma e vá para casa, dissera Leonard. Portanto, Clem seguiu sua sugestão e encontrou um dos chefes de quadrilha no bar dos cães de caça e gastou 5 libras para fazer com que seus subordinados monitorassem Madame Cheryl e registrassem sua rotina diária. Felizmente, isso pode ser reembolsado, porque parece que estou terceirizando. Na tarde de sexta-feira, Clem recebeu o relatório da investigação do chefe da quadrilha. Chamá-lo de relatório de investigação era um insulto óbvio aos detetives profissionais. Nenhum dos subordinados do chefe da quadrilha era alfabetizado. Baseavam-se em desenhos e símbolos que eram interpretados e organizados por seu patrão semi-analfabeto, que havia frequentado a escola dominical por um ano. Clem ficou com dor de cabeça só de ler e demorou um pouco para terminar de ler o relatório. De acordo com a vigilância, Madame Cheryl raramente saiu de casa recentemente. Também não há muitos convidados que visitam. Ela pode ser afetada pela morte de Maynard. Esses capangas da quadrilha são bastante capazes. Eles até coletaram informações da criada de Madame Cheryl. Ela estará presente no banquete do Partido Conservador essa noite. Ela pode voltar para casa bem tarde ou talvez não voltar. Esta é uma oportunidade para eu colocar a teoria em prática. Clem rapidamente decidiu entrar furtivamente na casa da Madame Cheryl e revistá-la. Com suas obrigações relacionadas ao caso Lenevos encerradas, a suspensão temporária do treinamento de combate e o fim do incidente de Quilangos, Clem tinha apenas 2 assuntos em mão. Um era investigar as casas com chaminés vermelhas e o segundo era seguir e monitorar Madame Cheryl. Em outras palavras, estava relativamente livre. 2 dias atrás, ele havia recebido a resposta do Sr. Azik. Havia apenas uma frase na carta: eu obtive a fome rastejante e me lembrei de algo. Clem finalmente confirmou que foi o Sr. Azik quem matou Quilangos e que esse professor amnésico dele, que teve uma vida longa, era um Beyonder de alta sequência. No entanto, não ousou perguntar o que ele havia lembrado com a ajuda da fome rastejante. Azik, obviamente, não queria falar sobre isso. Se estivesse disposto a compartilhar, teria dito diretamente na carta. Faz sentido. Na resposta de Clem, ele apenas lembrou ao Sr. Azik que a fome rastejante ansiava pela carne, sangue e alma dos humanos. Ele tinha que encontrar um método de vedação seguro. E é uma forma que, tipo assim... Cara, eu odeio receber mensagem no WhatsApp. Já falei sobre isso no WhatsApp, no Instagram, qualquer messenger da vida aí. A pessoa chega e fala: oi, tudo bem? E a pessoa não fala o assunto depois que ela quer. Ela chega e fala: oi, tudo bem? E é isso, entendeu? Tipo, como é que eu vou descobrir o que ela quer? Aí depois eu tenho que mandar: oi, tudo bem? Esperar a resposta da pessoa. Já manda tudo de uma vez. Já manda a resposta de uma vez. É mais fácil fazer desse jeito. Manda: oi, tudo bem? Fulano, tal coisa. Dá pra você fazer? Dá pra gente topar? Como é que faz? Vamos sair? Vamos lá? E a pessoa: oi, tudo bem? E aí? A conversa morre por ali mesmo, né? Ai, caraca. Lâmpadas de rua a gás iluminavam a rua Osna à noite, enquanto a lua carmesim parava lá no alto. Clem, que escapou com o equilíbrio e a agilidade do palhaço, saltou silenciosamente sobre a parede externa da casa de Madame Cheryl. Passando pelo jardim, chegou ao lado da casa. Ele escalou o cano de água e deslizou para a varanda do segundo andar. Clem nunca havia escalado uma árvore com sucesso quando era jovem, então foi um evento
movimento monumental. Ele tirou uma carta de tarô do bolso do seu blusão preto, enfiou na fresta da porta da sacada, ergueu-a levemente e destrancou a porta. Os servos são tão descuidados, eles não usaram uma fechadura adicional. Caso contrário, teria que tentar entrar subindo pela janela. Clan murmurou silenciosamente e entrou na casa. Com base nas informações fornecidas pelo chefe da quadrilha, ele encontrou o quarto da Madame Sharon facilmente. Girou a maçaneta e entrou no quarto. Ele fechou a porta com cuidado e de repente sentiu uma leve fragrância. Isso o lembrou da fragrância de uma mulher que fazia os vasos sanguíneos de outras pessoas incharem. Clan se sentiu um pouco tonto e até sentiu seu corpo reagir. Ele imediatamente se acalmou com cogitação e fez um comentário autodepreciativo. Ela está usando um afrodisíaco como perfume? Eita! Ou ela é uma Beyonder, né, Clan? Vamos lá, Lord of Mysteries capítulo 195. Tamo chegando lá. Lord of Mysteries... Oh, já tô... tô lendo de novo. Clan, o especialista em arrombamento. Alguns segundos depois, Clan ativou sua visão espiritual e examinou a sala, apenas para descobrir como o quarto de Madame Sharon era extravagantemente decorado. Em uma ampla área com um bengaleiro entreaberto, havia um tapete grosso, um cobertor feito com penas de ganso, uma mesa de maquiagem repleta de produtos para a pele e cosméticos, uma deslumbrante variedade de joias, roupas finas e meias jogadas sobre a cadeira de balanço, e vários itens decorativos adornados com seda dourada. Tudo isso entrou no campo de visão de Clan. O que mais chamou a atenção de Clan foi uma pintura a óleo inacabada. Na pintura estava a figura nua da própria Madame Sharon, seus cabelos castanhos como uma cachoeira, seus olhos como as de um cervo inocente, puros e límpidos, mas suas sobrancelhas curvas, nariz pontudo e lábios macios acentuavam sua forma de uma mulher madura. As duas qualidades se fundiram apesar da contradição, liberando uma tentação alarmante. Clan apenas deu uma olhada superficial na área sobre o pescoço por um momento. Ele não estava tentando ser cavalheiresco, afinal já tinha visto tananana. Então por que teria escrúpulos em relação a uma foto? Sua atenção foi atraída pelas telas, paletas e pincéis ao lado da pintura, bem como um espelho de corpo inteiro revestido de prata. Essa combinação e sua colocação em relação a uma a outra deu a Clan um pensamento estranho que a pintora era a própria Madame Sharon e não algum artista que ela havia seduzido. Uma mulher bonita com uma grande figura, sedutora mas inocente, despindo-se e desenhando-se enquanto se olha no espelho para registrar sua beleza. Parece um pouco estranho. Madame Sharon é narcisista? Clan engoliu em seco, em silêncio, e desviou o olhar. Ele começou a procurar possíveis evidências de seus crimes. Seguindo as instruções de Leonard e Free, ele manteve as luvas pretas enquanto procurava. Ele tinha que manter a posição original de tudo em sua memória para facilitar a colocação de tudo de volta depois que terminasse. Isso provou ser fácil para um vidente avançado. Se esquecesse, poderia usar a adivinhação dos sonhos para lembrar a colocação facilmente. Mesmo assim, ainda é meio complicado, né? Claro, ele havia realizado uma adivinhação antes de sair de casa essa noite. Não haveria perigo se ele teria relativo sucesso. Isso é algo que um bom charlatão faria, mesmo que eu já seja um palhaço. Clan satirizou a si mesmo. Ele passou 20 minutos procurando no quarto de Madame Sharon, mas não encontrou nada digno de nota, nem viu nenhuma luz emitida pela espiritualidade. Por fim, parou diante de um cofre no canto da sala. O cofre de aço tinha 1 metro de altura, grosso e pesado. Dava a impressão de ser extraordinariamente robusto, como se pudesse ser aberto com um explosivo. Isso com certeza é uma característica da era do vapor. Deve haver um maquinário complicado dentro do cofre. Clan tentou abrir o cofre, mas falhou miseravelmente. Ele deixou o cofre por último, tirou a luva esquerda e desenrolou o topázio pendurado em seu pulso esquerdo. Agarrando a corrente de prata e deixando o pêndulo cair, Clan dissipou a excitação que a fragrância da sala lhe causava e entrou em um estado de cogitação. Seus olhos ficaram escuros enquanto ele cantava para si mesmo. Há uma sala secreta ou partição oculta nessa sala? Há uma sala secreta ou partição oculta nessa sala? Depois de recitá-lo 7 vezes, os olhos de Clan recuperaram a
cor normal. Ele olhou para o topázio pendurado, que estava girando no sentido horário. Foi um resultado negativo. Clem assentiu levemente e saiu do quarto de Madame Sharon. De acordo com o processo anterior, vasculhou o escritório, a sala, a estufa e outras partes da casa, mas não encontrou nenhuma pista de valor. Ele não usou bastões de radiestesia, pois não sabia exatamente o que estava procurando. Clem pegou seu relógio de bolso prateado e deu uma olhada. Confirmou a hora antes de retornar ao quarto de Madame Sharon. Fechando cuidadosamente a porta de madeira, Clem pegou a adaga de prata usada para rituais e liberou sua espiritualidade, permitindo que ela se fundisse com os poderes da natureza e selasse a sala. Ele ia convocar a si mesmo. Ele ia passar pelo cofre usando seu espírito e checar as coisas lá dentro. Vovô, não precisa saber arrombar, Clem proclamou em mandarim. Deve ser algum ditado ali da China. Provérbio chinês adaptado que significa que alguém experiente sabe outros meios de alcançar o objetivo, vovô. O processo foi simples, pois estava orando para si mesmo. Ele não precisava ser muito específico. Clem pegou uma vela infundida com sândalo e acendeu usando sua espiritualidade. Aquele seria o seu altar. Eu invoco em meu nome, o tolo que não pertence a essa era, o misterioso governante acima da névoa cinza, o rei do amarelo e do preto que traz boa sorte. O encantamento reverberou pelo quarto de Madame Sharon. A espiritualidade de Clem emanava de dentro dele, fundindo-se suavemente com a chama da vela para se tornar um véu de luz cinza do tamanho da palma da mão. Ele então deu 4 passos no sentido anti-horário, abriu o caminho através dos delírios loucos e entrou no mundo acima da névoa cinza. Ele viu a porta da invocação aparecer atrás do assento de honra na longa mesa antiga. Clem estava prestes a reagir quando congelou. Eu deveria fazer uma adivinhação para ver se consigo descobrir alguma pista, já que estou aqui. Aqui, além de remover qualquer interferência, meus poderes também são significativamente aumentados. Além disso, por causa de onde estou agora, realizar uma adivinhação é semelhante a usar um objeto que Madame Sharon traz consigo todos os dias. Ele se sentou e conjurou uma caneta tinteiro e pele de cabra. O que devo adivinhar? Clem mergulhou em pensamentos profundos. Há algo de errado com Madame Sharon? Não, todo mundo comete erros, haveria algo errado com qualquer um. Madame Sharon está envolvida em um crime? Não, isso também não é estreito o suficiente. Como uma socialite famosa ligada à esfera política, é natural que ela seja associada a algo sujo, mas não pode ser condenado. Além disso, qual é a definição de crime afinal? As leis do Reino Lowen ou as leis da República Intz, ou cabe a mim decidir? Apesar de seus muitos pensamentos, Clem não queria atrasar mais. Parece a expansão lá do Higuruma de Jujutsu Kaisen. Afinal, seu corpo físico ainda estava no mundo real. Assim, decidiu confirmar as últimas adivinhações que fez sobre o incidente. Ele pegou a caneta e, sem escrever, conjurou uma declaração de adivinhação na pele de cabra diante dele. A morte de John Maynard foi devido a influências sobrenaturais? Ele deveria ter feito isso antes, né? Essa foi a adivinhação que fez quando foi à casa de Maynard para ajudar a polícia. A resposta que recebeu da última vez foi negativa. Agarrando a corrente de prata, ele permitiu que o pêndulo de topázio quase tocasse a declaração na pele de cabra. Clem semicerrou os olhos e silenciosamente recitou a declaração de adivinhação. A morte de John Maynard foi devido a influências sobrenaturais. A morte de John Maynard foi devido a influências sobrenaturais. Depois de repetir 7 vezes, ele abriu os olhos e olhou para o pêndulo. Suas pupilas se contraíram de repente. O pêndulo de topázio estava girando no sentido horário. Sentido horário significava um resultado positivo. A morte de Maynard deveu-se realmente a influências sobrenaturais. Clem olhou para o pêndulo que desacelerava, seu coração batendo em turbilhão. Minha adivinhação naquela época foi influenciada, interrompida. Madame Sharon é uma Beyonder bastante poderosa? Ou há alguém a apoiando, tendo ajudado a planejar a morte de Maynard? Eles queriam remover um poderoso oponente do cargo de prefeito? Remover um futuro membro do parlamento da Câmara dos Comuns do novo partido? Muitos pensamentos passaram por sua mente enquanto Clem escrevia uma nova declaração de adivinhação. Madame Sharon é uma Beyonder? Ele recitou a declaração 7 vezes, ainda usando a técnica de pêndulo. Clem usou o local que estava, bem como as informações que sabia sobre Madame Sharon, para completar a adivinhação. Ele viu uma resposta. A resposta foi a rotação no sentido horário do pêndulo de topázio. A resposta foi sim. O Clem, ele disse que precisava de alguma coisa para saber a resposta, para ter uma resposta da névoa cinzenta. Então talvez ele realmente não poderia ter acesso a essa resposta, a não ser que ele entrasse dentro da casa. Ele só poderia ter acesso a essa resposta agora. Ele só poderia ter essa resposta agora, não em nenhum outro momento. Porque por mais que ele
tentasse subir na névoa cinzenta e fazer ali a declaração, talvez não desse certo. Madame Sharon é uma Beyonder. Os nervos de Clem ficaram tensos. Ele não demorou mais, respondendo imediatamente a sua própria oração e abrindo a misteriosa porta. Depois de um momento de caos e tontura, ele viu o quarto de Madame Sharon e a si mesmo. Clem flutuou até a frente do cofre pesado e estendeu a mão direita. Ele cuidadosamente estendeu a mão para dentro do cofre. Como Madame Sharon era uma Beyonder, ela tinha que ter cuidado com armadilhas do cofre. Em tal estado onde sua alma estava infundida com os poderes do espaço misterioso e sua espiritualidade, Clem não precisava mais de adivinhação. Ele receberia um aviso quando se aproximasse de algo perigoso. Uma grande parte da adivinhação era obter revelações ao permitir que a projeção astral de alguém vagasse no mundo espiritual. Em outras palavras, era derivado da espiritualidade da pessoa. Clem não notou nada incomum quando sua mão quase transparente passou pela grossa porta de metal. Depois de mover a mão, ele se inclinou para a frente, mergulhando todo o seu espírito no cofre. Ele viu que o interior do cofre estava dividido em 3 seções. A primeira estava cheia de barras de ouro, pilhas grossas de dinheiro e joias ainda mais preciosas. Outra camada tinha documentos selados. Clem soprou sobre eles, mas não conseguiu abri-los para ver o conteúdo. Sim, terei que tentar novamente com o apito de cobre do Sr. Azik. Clem já havia feito experiências com ele. Quando envolveu o amuleto do sol ardente, o apito de cobre de Azik, com seu espírito, ambos os itens foram capazes de passar por obstáculos, como se eles próprios se tornassem itens ilusórios. A camada inferior do cofre era bastante estranha. Havia apenas uma foto em preto e branco lá. Na foto estava um jovem elegante. Clem, de novo isso. Você não percebeu, cara, que ela é ali do caminho no caminho do assassino? Ex-amante de Madame Sharon? Eles foram separados à força? E Madame Sharon não teve escolha a não ser casar com o velho barão? E assim, embarcou em seu caminho de devassidão, entrando nas camas de vários homens? Mas no fundo do seu coração, ela ainda intriga um espaço puro? Todas as noites, quando está quieto, ela pega essa foto e a acaricia com lágrimas no rosto? Clem instantaneamente imaginou o herendo de uma grande tragédia romântica. Não, Clem, não. Tem gente que é só vigarista mesmo. Mas quanto mais ele olhava, mais algo parecia errado. O jovem na foto parecia talvez um pouco demais com Madame Sharon. O irmão de Madame Sharon? Nossa, Clem é muito... tá sendo muito lento, Clem. Ela é uma Beyonder. Caramba, ela também poderia ser o caminho da demônia? O mesmo que a instigadora Triss? Clem subitamente teve um golpe de inspiração que o assustou. Será que Triss ficou tanto tempo em Tinger porque sua parceira estava aqui? Clem observou a foto de perto, percebendo que o jovem se parecia muito com a Madame Sharon. Seu rosto quase transparente fez uma careta de dor. Ele não conseguia mais ver aquele tananã da mesma forma que antes. Recompondo-se, Clem tateou os cantos do cofre para ver se escondiam alguma coisa. Quer ver que ele vai sentir que há algo entrando ali pela parede? A parede espiritual? Mesmo que ele não pudesse pegar nenhum papel em seu estado atual, passar por objetos era uma sensação diferente de passar pelo ar. A sensação também era diferente ao passar por objetos de diferentes densidades. Em sua busca, Clem de repente congelou. Encontrou um espaço vazio na lateral do cofre, de frente para a parede. Um compartimento escondido. Depois de confirmar que não havia perigo, Clem entrou. O que entrava em seu campo de visão eram pomadas, fragrâncias, ervas em pó e outros objetos. O item central era uma estátua de um deus que assumiu a forma de um esqueleto. A estátua era do tamanho de uma palma e provavelmente de uma linda garota. Tinha cabelos compridos até o calcanhares. Cada fio de cabelo era grosso e claro, como uma cobra venenosa. Situado na ponta de cada fio de cabelo havia um olho, alguns fechados, outros abertos. Clem ficou chocado. Ele sentiu um cheiro maligno e saiu correndo do compartimento oculto. Ele agora entendia porque sua adivinhação para quaisquer salas secretas ou partições na sala havia falhado. É isso aí! Estamos chegando lá! Faltam apenas mais 5 capítulos. Amanhã a gente traz aqui do 196 até o 200 e vai ser top a nossa live, hein? Nossa live aqui com Cartola, com a nossa bengala, com cara de palhaço, vai ser top. Eu só quero ver como que é o palhaço com barba. Vai ser interessante o palhaço de barba.
Mas é isso, né? Bons capítulos. Nós tivemos toda essa construção da Zeke. A Zeke é quebrado demais. A Zeke é quebrado demais. Caraca, eu vou tentar trazer semana que vem o react dos trailers que vai sair esse ano, né? Do filme que vai sair esse ano. Do episódio longo, podemos chamar dessa forma, né? Ali de Lord of Mysteries. Que vai cobrir toda essa parte ali do Quilangos. Muito bom, muito bom. Espero que vocês continuem aqui ajudando o canal do Geek Brasil. Deixe seu like, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Discord. Vamos junto aí compartilhando. Se inscrevam no canal do Geek Brasil. Vamos chegar à nossa meta de 200 mil inscritos. E é claro, né? Se você puder contribuir mandando um pix ou um valeu aqui pra gente continuar compensando a falta de visualização que os nossos conteúdos de Lord of Mysteries sempre tem, você pode continuar ajudando a gente cada vez mais. Valeu, pessoal. Tamo junto. E amanhã tem mais! Amanhã tem mais!